Por favor, não se assuste, esse monte de texto que está aí atrás eu não vou ler, tá? É apenas um artigo que eu separei e tem um trechinho que eu quero tratar aqui que vai ajudar a falar sobre esse assunto, tá? Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para que você receba os vídeos quando eu postar. Compartilhe também o vídeo, deixe seus comentários, sugestões para novos vídeos, né? Isso vai ajudando muito aqui na disseminação desse conhecimento da doutrina espírita. Não é nada de achismo, de opinião minha, tá bom? Bom, esse artigo aqui é o artigo de 1859, fevereiro, Escolho dos Médiuns, da Revista Espírita. Escolho é dificuldade. E aqui Kardec está tratando sobre as dificuldades dos médiuns, né? Sendo que a maior dificuldade dos médiuns está justamente no processo de acreditar em espíritos como sem julgar, sem analisar, sem raciocinar, entrar num processo de fascinação, daí desenvolve-se muitas vezes uma obsessão e tudo mais, né? Kardec, na Revista Espírita de 1858, não lembro se é setembro ou outubro, ele fala sobre o caso de um rapaz que acreditava, aquele espírito dizia, se eu não me engano, que ele era o próprio Jesus ou alguma coisa assim, né? E aquele rapaz desenvolveu a mediunidade muito rapidamente, né, e ficou assim afoito, né, empolgado com aquilo, e se deixou levar. Aquele espírito começou a falar para ele várias coisas, entre palavras bonitas ali, né, coisas assim rebuscadas e tal, até o ponto em que começou a falar que ele deveria fazer jejuns longuíssimos. O rapaz estava ficando doente, enfim, e Kardec consegue ajudar, ele consegue, acho que o rapaz entra em contato com ele, consegue ajudar, conversa e tal, enfim, eles conseguem ajudar tanto o rapaz quanto o espírito, né? Então, essa é a maior dificuldade. Aqui, nesse artigo, o trecho que mais importa é o seguinte, e é isso aqui que os espíritos malévolos, vamos dizer assim, né? Os espíritos que estão ali apegados, que estão naquela que desenvolveram uma imperfeição, que estão ali errando, né? Que querem por N motivos, né? Fazer o que não seja o bem, né? O que eles realmente temem não é sal grosso, não é banho de ervas, não é sinal na porta, não é exorcização, exorcismo, não é absolutamente nada disso. Até porque a gente já sabe que nada de material tem efeito sobre o espírito, a não ser que o espírito acredite naquilo. E ele tem que estar num estado bastante confuso para que isso aconteça e provavelmente não vai durar muito tempo, né? O que eles realmente temem está destacado aqui, ó. Kardec destaca o seguinte, que é o que dizem os espíritos. Deus não vos deu raciocínio sem propósito. Servi-vos dele, se sirva do raciocínio, a fim de saber o que está fazendo. Os maus espíritos temem o exame. Dizem eles, os maus espíritos dizem, né? Aceitem nossas palavras e não as julguem. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz, diz Kardec, né? Aí a gente já tem aquele ponto muito controverso, muito complicado. Na verdade, não é nada controverso frente à doutrina espírita, né? Controverso no movimento espírita atual, né? Que é esse dizer que você não pode evocar espíritos, que isso não seria aconselhável, né? Será que não é justamente por isso? Será que não é porque maus espíritos que conseguiram promover essa mensagem, essa ideia de alguma forma, né? Não é justamente por isso para que a gente pare de examinar, pare de questioná-los, simplesmente passe a aceitar tudo como se aquilo ali que eles estão dizendo fosse sempre a expressão da verdade, né? Aí já fica uma consideração muito importante, né? Tem uma outra coisa aqui que eu separei, que vale a pena também a leitura, que é esse artigo aqui da Revista Espírita de 1858, o falso padre Ambrósio, em julho. Tá? Qual era o caso? Já citei aqui, acho que algumas vezes. Em Nova Orleans, nos Estados Unidos, havia um grupo espírita, existiam grupos espíritas lá naquela época já fazendo estudos, né? E desse grupo, eu não sei se eles evocavam ou se apresentava esse espírito do tal do Padre Ambrósio, né? E ele dava conteúdos ali bastante elevados, né, de importância e tudo mais. Numa certa vez, Kardec viu uma publicação desse grupo
E ele olhou aquilo e falou: Isso aqui não é esse padre. Isso aqui, em bom português, está falando abobrinha, né? Não pode ser isso aqui. O que que ele fez? Ele evocou o espírito do padre e ele também evocou os espíritos, ele viu que foram dois depois, né? Que estavam fazendo aquela impostura, que estavam se passando pelo padre, né? E a conversa que se trava aqui é muito interessante, né? O mais interessante aqui é esse comecinho aqui, ó. Quando ele pergunta, ele está falando com o espírito do padre, né? Qual foi o espírito que tomou o vosso nome? Foi um pelotiqueiro, né? Que é uma pessoa hábil em fazer peloticas, que seria em enganar, ok? E aí ele tinha um interlocutor. Esse espírito, ele conversava com o outro no meio dessa evocação ou dessa conversa, né? Através do médium. E aí, Kardec pergunta para o espírito do padre: Como você pôde permitir coisas semelhantes no seu nome? Por que você não foi lá para desmascarar os impostores? E olha o que o padre responde, o espírito do padre. Porque nem sempre posso impedir que homens e espíritos se divirtam. Então aí ele já está querendo dizer, olha, ali teve alguma coisinha ali que passou, né, que os homens ali se permitiram, né? E aí, Kardec ainda pergunta: Eu compreendo quanto aos espíritos, mas quanto às pessoas que recolheram as palavras, são gente séria, não buscavam divertimentos. Kardec supõe que aquele grupo era de gente séria que estava ali para estudar e não queria divertimentos, né? E o espírito responde: uma razão a mais. Eles deviam pensar logo que tais palavras não poderiam deixar de ser a linguagem de espíritos zombeteiros. Então, vejam só, aqui Kardec, esse espírito, né, deixa muito claro que essas coisas são permitidas que aconteçam, até mesmo em grupos sérios, justamente para que seja analisado. Vocês acham que de nenhuma forma espíritos tentavam, no grupo de Kardec, promover falsas ideias, se passar por outras pessoas? Com certeza acontecia, e com certeza era permitido justamente para esse propósito de estudo, de cuidado e de tudo mais. E Kardec destaca, né, que durante todos os estudos eles nunca deixaram passar nada assim. E é claro, né, apesar de a gente pensar que isso possa ser possível, os próprios espíritos evitavam fazer isso, porque eles entendiam a diferença da seriedade e da profundidade do estudo desenvolvido ali pelo grupo de Kardec. Era uma coisa muito, muito profunda, né? Que talvez, provavelmente, nos Estados Unidos não fosse tanto assim, que eles não observassem muitas coisas de uma forma tão científica e metodológica como Kardec fazia, né? Só para terminar aqui, eu marquei aqui uma palavra, a impostura. Na pergunta 16. Aqui Kardec está conversando com o espírito que estava enganando, né? E ele pergunta diretamente a ele: Por que você não tenta sustentar essa impostura em nossa presença? Ou seja, por que você não tenta nos enganar? E o espírito responde: Porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não vos podeis enganar. Ele quer dizer, porque a minha linguagem vocês percebem, vocês entendem, e eu não consigo enganar vocês. Por isso eu não venho aqui enganar vocês. Entendem? Por isso, mais uma vez, gente, fica aqui a recomendação sempre de estudar e estudar e estudar o Espiritismo se você deseja se dedicar a isso, seja mediunicamente, seja pelo estudo, pela pesquisa, através de comunicações mediúnicas, essa retomada depende de nós. Esse cuidado depende de nós. E tem absolutamente muita coisa errada passando pelo movimento espírita por conta disso, por conta da ausência disso. E eu não digo que seja por mal das pessoas, não, mas pela falta desse cuidado. Nós precisamos retomar a evocação, as evocações, mas nós precisamos retomar o estudo aprofundado, cuidadoso. Fica aqui a mensagem. Mais uma vez eu peço, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas esse vídeo, deixe comentários aí do que você achou,
sugestões para novos vídeos e assim a gente vai se ajudando, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.